carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos de 1 até o 16. É um texto que fala da unidade do corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi implantada nos nossos corações, mas ela também tem uma função muito importante, que é estar atuando em diversas áreas. Eu creio que se não fosse a igreja do Senhor Jesus, este mundo estaria muito deteriorado. Pior do que a gente pode dizer que esse mundo é cheio de problemas, cheio de dificuldades, mas o que seria se não fosse a unidade do corpo de Cristo, que se faz presente em vários segmentos da sociedade? Quero convidá-los então a que você abra a sua Bíblia e compare algumas versões diferentes, né? Talvez aqui a gente tenha mais de 2 ou 3 versões, que diz assim, capítulo 4 de Efésios, o versículo 1: Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados por ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induz o erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Até o versículo 16. Então esse texto, ele tem para nós um compêndio, uma grande base para que a gente possa buscar esse convívio no corpo de Cristo. Então, essa unidade do corpo de Cristo, ela é fundamental para o crescimento do Evangelho. Esse capítulo, ele é muito rico. Ele, na verdade, termina no verso 32, mas eu li apenas até o versículo 16. E aqui tem
muitas exortações para que a gente tenha essa facilidade de convívio uns com os outros, ou seja, perdoar as contendas que existem em todos os lugares, e também a igreja não está isenta desses problemas que acontecem. E Paulo então ele vai dizer que Jesus Cristo ele veio trazer uma unidade muito grande. E isso ele fez em vários sentidos. Por exemplo, ele conseguiu minorar uma grande rixa que existia entre judeus e gentios, para que houvesse uma grande mudança no relacionamento que seria de mutualidade, ou seja, uns aos outros. E nesse mundo, nós, seres humanos, somos totalmente dependentes de um do outro, desde o momento em que nascemos. Até agora, talvez só nas histórias ilusórias que vai dizer que alguém nasceu, bebezinho se criou sozinho. Não, todos nós precisamos do outro, né? E esse relacionamento, ele é, então, digamos assim, fortalecido com esse estudo aqui do livro de Efésios, né? Chamando a igreja para que demonstre na prática isso e tenha sabedoria em buscar isso. Paulo então, ele passa aqui a mostrar como Deus, ele capacitou a igreja para viver isso de uma forma assim, muito transparente, né? Para que todos pudessem trabalhar em união no seio da igreja e assim aqueles mais novos, ou seja, aqueles recém-chegados, possam também ir amadurecendo à medida que vai observando a vida dos outros, mas, digamos, mais maduros, ou seja, aqueles que já têm mais experiência no Evangelho. Então nós somos aqui, por esse texto, chamados a viver uma vida diferenciada do mundo, uma vida que seja exemplo, ou seja, que possamos ser modelos. A igreja precisa ser um modelo para o mundo. E quando você vive isso na prática, de uma forma muito assim, clara, que todos veem, a igreja então é reconhecida que nós somos os filhos de Deus que Jesus nos disse, né? Quando Jesus veio e trouxe as boas novas, ele desejava isso, né? Então o mundo ele vigia a gente e ele sabe quando a gente está vivendo em unidade ou não. É muito interessante, né? E essas qualidades aqui demonstradas no versículo 2, eu quero que vocês continuem com a Bíblia aberta. Efésios 4, capítulo 4, versículo 2, vai dar essa pista para nós. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Olha, são imprescindíveis no corpo de Cristo suportar o outro. Eu não sei se você já observou, mas à medida que a gente vai convivendo com uma pessoa, a gente vai ficando parecido com essa pessoa. É um negócio impressionante. Por quê? A questão da adaptação. Isso é muito comum nos casais. Dificilmente a gente vê os casais brigarem, né? Eu já vi assim muita coisa sobre isso, né? A gente vai observando. Uma das coisas que a gente observa é que é muito difícil conviver com alguém que ronca. Mas eu vi uma esposa dizendo: olha, eu até gosto, parece até uma orquestra. Camarada roncava em vários tons diferentes. É terrível, mas ela acostumou com aquele negócio. Então os nossos defeitos, eles são, digamos assim, suportados por causa do amor. Então é isso que o apóstolo está trabalhando aqui. São imprescindíveis no corpo de Cristo. E a gente precisa ter algumas virtudes
Uma delas, sermos humildes, outra é ser paciente, aprender a suportar uns aos outros com amor. Filipenses, capítulo 2, de 1 a 4. Quero que você abra a sua Bíblia nesse texto. Está bem próximo aqui, né? É só umas 2 folhinhas depois. Capítulo 2 de Filipenses diz assim, versículo 1: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo modo, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Olha que riqueza está aqui, uma riqueza fantástica. Então isso é aprendizado, a igreja precisa buscar esse aperfeiçoamento. Vamos voltar então para a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo de 4 a 6. Fala aqui da unidade, dos elementos importantes que são a base, ou seja, são o alicerce do cristianismo. E o apóstolo aqui faz até um apelo insistentemente para uma atitude correspondente entre aqueles que confiam neste fundamento, ou seja, nesta base. E ele vai dar aqui algumas noções de 4 a 6. Por que a gente precisa entender isso e colocar em prática? Primeiro, todos nós pertencemos ao mesmo corpo, o corpo de Cristo, porque também há um só Espírito. Se há um só Espírito, há unidade. Se tivesse vários, seria confusão, mas não. Então, um só corpo, um só Espírito, o mesmo Senhor. E eu não sei se você entende isso. Quando você lê o Antigo Testamento, dá a impressão que o Deus do Antigo Testamento era um Deus diferenciado do Novo Testamento. E alguém até diz assim, olha, no Antigo Testamento o negócio era pesado, né? Olho por olho, dente por dente, fazia alguma prática, você era punido, né? E até tinha algumas coisinhas boas, né? Tinha um lugar lá, quando a pessoa cometia lá um pecado grave, um crime, para não ser morto, ia para uma cidade chamada de refúgio, ficava lá, esperando o tempo passar. Aí você, quando vem para o Novo Testamento, mas Cristo veio, é graça, é só beleza, pode fazer o que quiser. Você já analisou isso? O mesmo Senhor do Novo Testamento é o mesmo do Antigo Testamento. E alguém pode até já pensou, né? Mentes mais trabalhadas, né? Mais conhecedoras dos originais, dizem eles que é mais difícil você vivenciar o tempo do Novo Testamento do que do Antigo Testamento, porque agora você pode cometer pecados mesmo sem colocá-los em prática. No pensar, você pensa, vou fazer um mal para alguém, não precisa você colocar em ação, você já cometeu o pecado, em pensamento. Percebe como o Novo Testamento ele é tão assim preocupado com esse convívio da unidade uns com os outros, porque é o mesmo Senhor, somos filhos do mesmo Pai, uma só fé e um só batismo.
uma só esperança, para a qual todos nós fomos chamados em Cristo Jesus. Paulo, então, ele destaca aqui, de uma forma muito clara e objetiva, o propósito de Deus ao colocar, ao encher a igreja com os dons. Todo crente tem dons. Tem gente que tem mais de um, tem gente que tem mais de um, mas pelo menos um dom você tem. Então, qual é o objetivo de Deus ter colocado essas habilidades na igreja? A gente tem, assim, pessoas que se destacam determinadas, são dons específicos. Versículo 12, qual o objetivo? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. E esses mencionados aí no versículo 11, tem ali uma galeria de oficiais, né, que são muito interessantes, muito interessantes. A gente vai perceber isso aí, nessa relação, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aí ele vai dizer o seguinte, que os líderes não devem fazer o trabalho sozinhos, mas eles precisam preparar os membros da igreja, treiná-los para que eles possam fazer com perfeição a obra designada para eles. Mas o objetivo é para que o corpo de Cristo seja edificado. O versículo 16 fala dos dons espirituais, são para o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, e não devem ser exercidos com vaidade, com individualismo, mas com o propósito de edificação para o crescimento de todo o corpo de Cristo. O que significa seguir a verdade em amor, conforme diz aqui o versículo 15, né? Fica então aqui bem claro, bem subentendido, de um modo assim, sincero e amoroso, na prática do viver, do modo de vida do crente, para que a gente possa crescer em tudo em Cristo, baseado no nosso modelo que é Cristo, que é o cabeça da igreja. O corpo de Cristo tem o cabeça, que é o Senhor Jesus, mas na busca da sua maturidade, cada um fazendo a sua parte com amor e com dedicação. Todo membro da igreja tem uma função a desempenhar no corpo de Cristo. Toda a responsabilidade, a sua dedicação são concedidas pelos dons que Cristo já nos deu. A igreja precisa então buscar isso, exercitar isso. Crescimento não só em números, mas também em estabilidade, firmeza e doutrina nos ensinos da palavra. E aqui, seguindo esse texto, nós podemos ver aqui claramente que se alguém pensa que pode viver ou ter um estilo de vida assim elevado na vida cristã, isolado, sem participar da igreja, esse irmão não vai conseguir muita coisa, terá problemas, principalmente no relacionamento com os outros. E aqui então tem uma colocação que eu quero trabalhar com vocês. Então o que a gente precisa fazer? Como exercer essa comunhão uns aos outros, a mutualidade. Na igreja, quando alguém está sofrendo algum problema, alguma coisa que está desgastando, está deixando você para baixo, triste, desanimado,
Então você não pode ficar isolado na sua casa. Você precisa de estar na igreja, porque você vai encontrar pessoas que já passaram por esse problema e resolveram. Então essa pessoa, Deus vai até encaminhar essa pessoa, ajudar você a resolver o seu problema, e você então vai vencer essa dificuldade que está incomodando a sua vida. O que você está fazendo então, meu irmão, minha irmã, para cumprir esse chamado, né? Para que conserve a unidade da igreja? E aqui fala do Espírito pelo vínculo da paz. Então todos nós, crentes em Cristo Jesus, temos a máxima responsabilidade de evitar que essa unidade seja quebrada, ou seja até mesmo perturbada no seio da igreja. E eu quero finalizar essa palavra fazendo algumas perguntas, e essas perguntas eu as fiz a mim mesmo. Será que eu tenho vivido à altura essa vocação que foi designada a nós? Será que a gente pode exercer essa vocação no trabalho, em casa, em seus relacionamentos? Agora então com as atividades aí da mídia social, né? Mídias sociais, hoje a gente fica pensando como é complicado os dias que nós estamos vivendo. Às vezes você está numa ligação telefônica, você está pensando que você está ali falando com uma outra, de repente você está falando com o mundo inteiro, o mundo inteiro. E isso é uma grande dificuldade. Pessoas às vezes que estão até na igreja, são crentes que até gostam de você, e de repente por detrás a pessoa está querendo te derrubar, está querendo quebrar o seu relacionamento com a igreja. É muito complicado, né? Aqui tem algumas qualidades que foram descritas neste texto, que na verdade são dons especiais que foi dado pelo Espírito aos membros da igreja. Então a gente vai assim até fazer aqui uma pergunta. Dessas qualidades aqui, quais você gostaria de exercer para o crescimento do corpo de Cristo? Aqui fala em apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Apóstolos, quem são os apóstolos? São os pioneiros que são fundadores de igreja e às vezes exercem uma função em várias igrejas. Profeta, alguém que motiva e encoraja quando alguém está com problema. Evangelista, todos nós podemos ser evangelistas, ganhadores de almas para Cristo. E às vezes, a gente às vezes se cala. Nós nos calamos muitas vezes, principalmente quando você está em uma fila, você vê tanta gente com problema, reclamando, e você está ali do lado, às vezes você pode ajudar e você não faz. Pastores e mestres, aqueles que têm um objetivo em não guardar aquilo que aprendeu, mas passar para o outro, né? Ensinar. Isso é importante. Mas eu não sei, até eu fiz essa pergunta aqui, para você o que é mais fácil? Seguir a unidade ou em amor tentar manter a paz a qualquer preço? Coisas que a gente precisa pensar. Que o Senhor nos abençoe para que nós sejamos agentes transformadores no corpo de Cristo, buscando sempre para a unidade do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos faça vivenciar isso em nossos dias. Amém?